Bom, vamos lá, deixa eu demonstrar aqui rapidamente aqui na nova versão ouro, que tem mais algumas funções do controle de banco de horas e horas extras. Um detalhe, tá? Não é ponto eletrônico, não é controle de horário de funcionário. É para controlar banco de horas e horas extras. Tá? Por que horas extras? Porque há empresas que pagam parte como banco de horas e parte como horas extras. Bom, o cadastro de funcionários é bem simples. Basta seguir aqui o título aqui das colunas, né? É bem simples. Ok? E aqui você tem duas opções de horário. No caso, há empresas, né, que de segunda a quinta-feira é um determinado horário e sexta-feira outro horário para compor as 44 horas semanais. E esse quadro aqui, ele está em branco caso surja uma necessidade de horário diferente. O cadastro de feriados, bem simples também, basta colocar a data e o motivo do feriado. Nesse caso aqui está atualizado até o ano de 2020. E é claro aí que se na sua cidade, quando você tiver um feriado da cidade, basta você estar informando. Bom, vamos falar do lançamento. Para quem tem só uma única unidade é matriz, e para quem tiver outras filiais, tem o cadastro para isso, ok? Bom, a data você deve digitar dessa forma. Tá vendo? Não coloque traço, nem ponto, nem barra. Exatamente como está, tá vendo? Exemplo, quando é dia 5, você tem que pôr 05, ok? Muito bem. Então eu quero fazer aqui um exemplo de uma hora extra na semana. Tá? Você seleciona aqui o funcionário, ok? Então se é numa segunda-feira, então digamos que o funcionário trabalha até às 6 horas da tarde. Então você vai colocar a partir das 6 horas até 9 horas da noite, ele fez hora extra. Se você colocar aqui o percentual, ele vai entender que é uma hora extra, ok? Agora, se você deixar em branco, ele entende que é apenas um banco de horas. Basta salvar. Na sexta-feira, o funcionário trabalha só até às 5 horas da tarde. Então, se o horário dele termina às 5, digamos que ele fez hora extra até às 19. Se você colocar o percentual, ele entende que é hora extra. Se você deixar em branco, ele vai entender que é banco de horas. Num sábado. Então o funcionário trabalha das 8 às 18. Para algumas empresas existem algumas coisas diferenciadas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, uma parte dessas horas é hora extra e outra parte é banco de horas. Então, digamos que de sábado seja 60%, você coloca o percentual. E como já tem uma regra pré-definida, então ele vai calcular exatamente das 8 ao meio-dia, como banco de horas, e da 1 hora até as 6 horas da tarde como hora extra. Um exemplo aqui, num dia, vamos colocar aqui que dia aqui, 21, vamos ver se é na semana. Então na terça-feira o funcionário faltou, porque ele tem banco de horas. Então, ó, basta, está vendo aqui essa opção? Basta clicar nessa opção e ele vai guardar esta data aqui como uma falta. Então, digamos que ele foi resolver alguma coisa particular. Então, particular. Ele faltou porque ele tem banco de horas e o motivo foi particular. Salva. Aí, no dia seguinte, ele precisou entrar às 10 horas da manhã. Ó, eu quero que você observe, ó, eu não coloco traço, nem ponto, nem barra. É 10:00, tá vendo? Então ele tem 2 horas de atraso. Aqui, ó, 2 horas de atraso. Salvar. No dia 23 de outubro, tá, o funcionário saiu às 3 horas, às 3:30 da tarde. Então eu vou colocar 15:30, 3:30, tá?
Então vai descontar dele 2 horas e meia, porque ele tem banco de horas. Ok? E vou salvar. Vamos falar um pouquinho de relatório. Bom, eu tenho aqui um demonstrativo. Ó, demonstrativo não é folha de ponto, ok? Então vou selecionar aqui o mês de outubro. Ele já buscou lá no banco de dados, tá vendo as informações que existem, ok? Então ele informa o mês aqui do funcionário. Se é hora extra, ele vai informar que é uma hora extra, ok? Se o funcionário chegou atrasado, ele está aqui informando. Se o funcionário saiu mais cedo, ele está aqui informando. Então basta aqui acompanhar as colunas, apenas isso, tá? Aí no final desse demonstrativo, aqui ele tem o total de horas extras que ele realizou no mês, tá? Aqui é claro que isso aqui é só um exemplo, tá? Quanto ele tem de horas, que no caso é o banco de horas, o quanto que ele já utilizou e o saldo dele. Aí isso é um demonstrativo. Aí você pode passar para ele assinar, se você desejar, tá bom? Então, aqui sobre os relatórios, eles falam praticamente por si, não tem segredo. Você tem um consolidado por funcionário, que você pode estar visualizando o ano todo com relação ao banco de horas mês a mês, ou você pode visualizar o ano todo as folgas, os descansos que por conta do banco de horas o funcionário foi tirando, ok? Aí esse aqui é um relatório por funcionário, basta você selecionar o nome e vai sair todas as informações que ele tiver. Relatório de horas extras, digamos que você vai pagar hora extra para o funcionário, você seleciona aqui o mês, ok? O ano e gera o relatório, tá? Então, isso aqui são a relação de horas extras do mês de outubro. E aqui você tem um resumo. Então, por exemplo, observe aqui, ó, ele já está informando quantas horas ele tem a 50% que vão ser pagas, referente à folha de pagamento do mês de outubro, e aqui a 100%, tá? Basta selecionar o funcionário, mas isso aqui é para o caso que você vai fazer o pagamento em folha, tá bom? E o mês, tá? Ele automaticamente aqui busca os valores, certo?